Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano eterno Deus, obrigado pelo dia chamado hoje, Senhor. Senhor, se faça presente com o seu Espírito Santo para iluminar a nossa vida, Senhor. Ó Senhor, use os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente para entender mais da tua palavra, Senhor. Estamos aqui para comer um pouco mais da sua palavra. Que esse entendimento faça com que nós sejamos uma semente que germine e dê muitos frutos. Pai amado, agradecemos pelo dia chamado hoje. Senhor, abençoa cada um aqui e unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Então vamos lá. Vamos iniciar. Vamos recapitular, né? O que a gente já tinha feito lá atrás. Vamos lá. Então, o que a gente vai começar? Sabemos que a Bíblia tem quantos livros? 66. E dos 66, 39 são no Antigo Testamento. Então, assim, para que a gente leia a Bíblia e compreenda ela como um todo, a gente tem que compreender os 66. E os 66 eles se conectam de uma tal forma que um é um complemento do outro, um tem uma citação de um, sempre tem citação de outro. Então, o Antigo Testamento ele é composto por 39 livros e o Novo por 27. No total, eles contemplam 66 livros. Uns maiores, outros menores, mas é bom a gente. Agora a gente vai pegar firme e vamos embora, tá? Não vamos parar, não. Com a aula passada, a gente falou sobre Noé, né? Então, tínhamos Gênesis, começo de tudo com Adão e Eva, teve os filhos, Caim e Abel, aí fora a população, o mundo ficou totalmente errôneo. Eles faziam tudo que não era agradável ao Senhor, matavam um ao outro, prostituição e tudo mais. Aí Deus falou o quê? Chega, vou acabar com tudo. Aí tinha um justo, Noé, falou: Noé é você que vai salvar tu e a sua família, e traga um animalzinho de cada espécie e coloca na arca. E Noé foi lá, construiu a arca, foi tido como doido, zombaria, mas foi o quê? Perseverante. Então ele perseverou bastante na fé até o dia em que ele construiu a arca e foi. Aí você fala assim: quanto tempo Noé demorou para fazer a arca? Responda essa. 120. Isso daí não faltava na aula passada, 120 anos. 120 anos. Estou bom colando. Estou só colando. Menos um, Bruno. 120 anos. Eu nem estudei sobre isso. Como chama? Falta no ano passado. Foi ano passado que eu estudei. Eu não lembro. Brincadeira. Então vamos lá. Então, recapitulando, né? Então a gente começou lá com Gênesis, veio lá, onde tudo começou, Adão e Eva, com Éden. Na aula passada aí nós falamos de Noé, então nós aprendemos um pouquinho mais sobre Noé, os mandamentos de Noé, as pessoas que foram salvas. Quantos filhos tinha Noé? 3. Quais eram os nomes? Isso aí. 100 cães de Jafé. Quantas pessoas foram salvas na arca? 7 mais 1. Exatamente. E um animalzinho de cada. Então, esse aí tá afiado, ó. Tá tudo guardado, ó. Tem que fazer a dinâmica. Não, depois da prova, não esquece mais nada. Mas eu não tinha.
teve algumas dúvidas no ano passado aula passada em relação à quantidade de livros na Bíblia. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar lá atrás para a gente recapitular quantos livros tem a Bíblia. Porque assim, a gente não. Estamos falando agora de Abacuque, mas Abacuque está onde? Um profeta maior ou um profeta menor? Qual classificação que ele está? A gente está falando de Mateus. Mateus é Novo ou Velho Testamento? Aí a pessoa fica perdida. Então a gente vai começar do início mesmo, da Bíblia. Quantos livros tem a Bíblia? 66. O Antigo Testamento tem 39 livros. E o Novo Testamento, 27. Já pegou o macete, vai anotando tudo porque tem surpresa no final da aula. Tudo bem até aqui? Então tá. Vamos falar hoje exclusivamente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ou Velho Testamento, ele é composto por 4 classificações. Pentateuco, ao qual todos nós já sabemos quais são os livros do Pentateuco. Responda aí. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Exatamente, eles estão afiados já nos 4 primeiros, 4 ou 5 primeiros. Aí, senão seria tetrateuco. Então, olha, pense na seguinte ordem, tá? A Bíblia começa com os 5 primeiros livros da Bíblia e ele é classificado como Pentateuco. Depois a gente vem para os livros históricos, que vai contar a história do povo de Israel. Depois ele vem para os livros poéticos, ao qual aqui nós temos Salmos, Cantares, Salmão e tudo mais, e proféticos. Então, o Antigo Testamento ele é composto dessas 4 partes: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. Então, vai contar a história do povo, como ele surgiu, vai contar as histórias das conquistas, os poéticos vai fugir um pouco de cada um, os poéticos vai falar mais das questões do coração, você conectado com Deus. E os livros proféticos, que são profecia para que o povo se conserte. Então, o Senhor vai levantar profetas maiores e menores para falar com o povo, para manter o caminho, para não fazer igual lá na época de Noé. Todos gostosos com todo mundo, vou acabar com tudo. Então, ele levantou cada um com um significado. Tudo bem até aqui? Se tiver dúvida, vocês falam, a gente já para. Não pode ter dúvida. Então, como nós falamos, o Antigo Testamento, o Pentateuco, é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Aqui em cima são a quantidade de capítulos. Então, Gênesis tem 50, Êxodo 40, Levíticos 27, Números 36 e Deuteronômio 34. Então, são 34. Eu fiz uma tabelinha no final, aí acho que só o pastor Etienne que não tem. O restante já tem no ano passado. Tá? Então, exatamente essa tabelinha. Então, Gênesis, ele foi escrito por Moisés, Gênesis e Êxodo, né? Gênesis, onde tudo iniciou. Depois, Êxodo, a saída do Egito. Levíticos, a lei, que vai falar da lei. Números, vai fazer a contagem dos 40 remanescentes que ficaram no deserto. E Deuteronômio significa a segunda lei. Por que segunda lei? Porque Moisés sabia que todos estavam na jornada para a terra prometida. E para que os filhos dos filhos fossem para a terra prometida, eles precisariam do ensinamento novamente. Então, o que Moisés fez? Ele ensinou novamente. Então, o significado de Deuteronômio é a segunda lei, no caso, né? É a
deserto, as descendências, tá? E a partir, depois do Pentateuco, vem os livros históricos, mas aí eu vou contar na sequência aqui, tudo bem? Gênesis, onde começa tudo, certo? Ele tem 50 capítulos, ele foi escrito por Moisés. Depois, na sequência, vem Êxodo, foi escrito por Moisés também, conta como o povo saiu do Egito. Levíticos, ali eles falam sobre as leis. Então, aqui em Levíticos, foi constituídas as leis para que os sacerdotes pudessem ensinar o povo através da lei. Número, por que números? Porque é a contagem do povo que estava no deserto para a qual a terra prometida. E depois dessa contagem aqui tem o Deuteronômio, que significa explicar novamente o que toda a história do povo para que não se perdesse e o que Deus esperava deles na terra prometida. Tá bom? Vamos lá. Então você pode ver que Gênesis tem bastante história, 50 capítulos, em comparação aos outros. Então vamos fazer uma breve analogia aqui do que seria o Pentateuco. Pentateuco vem do grego pentos, que significa 5 volumes, o qual nós sabemos que é um conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que significa lei ou Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que eles falam? Fala da criação do mundo, lá em Gênesis, e faz um registro acerca da morte de Moisés, lá no finalzinho, que vai contar a vida de Moisés praticamente. E o tema principal do Pentateuco é a história das alianças de Deus com o povo de Israel. Tá? Então, por que essa aliança? Para levar eles para a salvação. Os 5 primeiros livros, eles apontam para Cristo, a aliança e a lei. Então aqui, Cristo, a aliança com o Pai e aquela balança ali do julgamento, do que você está fazendo certo e do que você está fazendo errado. Então o povo, quando se acostumou lá no Egito, quando saiu, já falava, mas lá no Egito tinha tal coisa. E Deus provia tudo para eles. Por tanto murmurar e tanto fazer coisa que não provia ao Senhor, o Senhor castigou eles. Então nenhum foi para a terra prometida. E era perto. E tanto é que foram 12 espias para poder falar, não, lá tem terra gigante, tem frutas e tal. Aí uns blasfemaram, outros não. Aí os outros, foi só Caleb e Josué. Então esse contexto que vocês precisam entender, que o principal tema aqui é a aliança com Deus, tá? Então, como a gente passou Noé, então a gente já vai começar ali, começar a falar sobre a formação do povo de Israel, através do Pentateuco. Tudo bem aqui até o Pentateuco? E aí, seguindo a sequência, a gente falando daqueles 4 tópicos lá iniciais, a gente vai falar agora dos livros históricos. O que os livros históricos eles falam? Eles registram a história do povo de Israel. Então, um conta a formação de como foi e a vida de Moisés. O outro livro histórico registra toda a história do povo de Israel. Olha que tem história, hein? Se a gente for contar uma por uma. E como é composto os livros históricos? Então, a gente sabe que o último livro do Pentateuco foi Números. E ali, Moisés foi levado para o Senhor. E quem foi o sucessor dele? Josué. Então, a partir de Josué até Esther, a rainha Esther,
a gente tem a classificação dos livros históricos. Vocês podem notar que eles têm menos capítulos que nos anteriores, tinha 50, 40, 30 e poucos. Aqui são poucos capítulos, porém muito rico em questões históricas. Então, Josué vai contar a história dele lá, começando, né? Rodando Jericó até Jericó cair, e aí vai até a conquista da terra prometida. Depois, Juízes, ele levanta os juízes na terra. Qual foi o primeiro juiz? Quem lembra? Primeiro juiz, Sansão. Primeiro juiz faz, mas é isso mesmo, não é? A gente vai discutir mesmo. O primeiro juiz foi Sansão. E ele foi levantado, nazireu, escolhido desde o ventre da sua mãe, porém não fez o que o Senhor lhe ordenou. Então inflou ego, ganância e tudo mais, né? E mesmo assim, no final da sua vida, ele concretizou aquilo que Deus tinha falado para ele, que ia acabar com o povo. Qual? Desconhecido, que não tem uma pessoa que escreveu, dos historiadores, não tem uma pessoa que classificou quem foi que escreveu o livro de 2 Reis, 1 Crônica. Então aqui está desconhecido porque a gente não sabe o autor realmente quem escreveu. Tá? Se vocês souberem, eu pesquisei, não achei. Coloquei desconhecido. Tá? Vamos lá. Então, depois a gente tem a história de Ruth. Todos sabem a história de Ruth. Hoje Ruth tem Samuel. Depois 2 Samuel. Aqui já e 1 Reis. Qual foi o primeiro rei de Israel? Acabaram-se os juízes e depois vieram os reis. Quem foi o primeiro rei? Saul. Isso aí. Primeiro rei. Imagina ter a mão da língua, mas se o Saul foi o primeiro, quem foi o segundo rei? Isso aí. Então aí deu a origem à linhagem dos reis, aqui em Reis. Depois vieram Crônicas, aí o povo já começou a ficar cativo, né? Depois vem Esdras na reconstrução, Neemias também na reconstrução, depois a rainha Esther, para libertar o povo. Todos eles tiveram um fator histórico muito importante, porque eles foram guiados por Deus para que o povo não perecesse na mão dos oligarcas, dos reis e por aí afins. Tá? Alguém tem alguma dúvida? A gente está falando só um panorama geral, depois a gente vai ver um por um. Tá? Bom? Vamos lá. Contando aqui a questão histórica, como que funcionam os livros históricos? Os livros históricos a gente sabe que começam em Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aos poucos a gente está falando todos os nomes dos livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Aí vai, já chegamos aqui até Esther. O que conta aqui? A história do povo de Israel. Então ele começa ali na conquista da terra prometida, igual eu falei para vocês, com Josué. Eles conquistam ali a terra prometida, e o relacionamento com Deus e o povo, a questão da aliança com o Pai, certo? Só que do início da monarquia de Israel até a restauração de Jerusalém se passam 100 anos. Imagina quanta história se pode contar em 100 anos, né? Então, o início da monarquia, por quê? Ali é constituída as 12 tribos de Israel. E nessa constituição,
a descendência do rei Davi e tudo mais, o filho chamado Roboão, ele corrompe as 12 tribos e as 12 tribos é dividida após Salomão morrer. Então Salomão teve um reino muito próspero e aí Roboão ele dividiu, ele queria cobrar mais impostos, queria exigir mais do povo, então foi divididas em duas, reino do norte e reino do sul. Então as 10 tribos ficaram aqui no reino do norte e a Judá e Benjamim ficaram no reino do sul. Aí você fala, mas 12 tribos, quais são as 12 tribos de Israel? Fala aí as 12 tribos. Não, esse é o Novo Testamento. 12 tribos. Exatamente. Rúben, Simeão, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, Manassés, Efraim e Benjamim. São as 12 tribos constituídas. E aí lá, quando a gente falou disso, dos filhos de Jacó, a gente vai voltar a falar dele, porque a gente vai falar na história de Jacó. Aí a questão que surgiu ano passado foi a seguinte: mas por que Levi não está contado aí? Porque Levi, exatamente, era uma tribo escolhida para ser os levitas. Então, ele não tinha uma região, ele pairava em todas, porque era o levita que passava a palavra do Senhor. Não sei se vocês assistiram a série de Davi, e tinha acho que uma vez no ano, que eles iam lá no templo, uma tenda, né? Exatamente, de expiação. Então era a tribo de Levi que ia lá para que todo o povo se reunisse para oferecer sacrifícios ao Senhor. Tá? Então aí teve essa divisão aqui, e aí foi a perdição, né? Aí veio o Império Babilônico, ele começou a colocar o povo cativo, e eles ficaram cativos por muitos anos. E aí, o que conta aqui, ó? A queda dos reinos do norte. Então, caiu o reino do sul, e depois caiu o reino do norte. Após Babilônia, o que é? Acabou a parte da Babilônia, veio os assírios, e teve a restauração de Jerusalém. E todos apontam para a vinda do Messias. Tá? Então tem essa reconstituição total aí. Tudo bem? Questão histórica? Só dando uma pincelada, a gente vai um por um. O importante é vocês entenderem o que significa cada livro, né? Cada história. Então a gente vai passar para o próximo. Então a gente pegou o Pentateuco, livros históricos, agora a gente vai para os livros poéticos. O que se trata o livro de poéticos? Eu tinha dito antes. Se trata de assuntos individuais do coração. Aquele dia, ou aquele momento, ou aquela situação que você está passando e você precisa de uma palavra de consolo, você vai onde? Nos livros poéticos, ao qual fala o seu coração. Então ali vai ter histórias de superação. Nos livros poéticos a gente pode contar Jó, né? Superação, palavras do coração. Então, a gente já começa com ele, os 5 livros poéticos. Então, começamos com Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. São qual o pastor Edivaldo falou, Cantares. Jó, todos sabem a história de Jó, então a gente vai repassar também. Foi provado, e ali uma história de superação. Por que se trata de coisas do coração? Porque são mais coisas ao qual você se vê na situação e aquilo faz você se conectar mais com o Senhor. Salmos não preciso nem falar, né? São vários autores, Davi, muitos, né? Em cada momento de aflição e angústias,
eles oraram ao Senhor, fizeram orações, fizeram cânticos ao Deus Todo-Poderoso, para que eles pudessem se sentir mais apoiados pelo Senhor, se sentir que eles não estão só, estão juntos com o Pai. Provérbio aqui, tudo Salomão, na sua infinita glória e misericórdia aí, que Deus colocou na vida dele, então ele fez Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Estava mais alegre, escreveu um, estava mais triste, estava revoltado com tudo é vaidade, nada presta. Então teve é comum, todo mundo tem essa fase, não? Estou adorando, fase, ninguém presta. Então tem essas fases na Bíblia também, ao qual Salomão viveu e passou através desses volumes da Bíblia para a gente. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Pode ver que Cantares eu só tenho 8, pequenininho. Então aqui para ilustrar, para que a gente tenha um bom entendimento, os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, não fala da história da nação de Israel. Ele vai falar do quê? Relação do coração com Deus, experiência da vida e intimidade do salvo com Deus. Então vai falar dessa intimidade ao qual só os salvos que estão em busca da salvação têm com o Pai. Então, está na dúvida, um exemplo aqui, triste, quando ele se conecta com o Pai através da palavra, ele tem uma outra vivência. Esse desenho virou alguém. Né? Pouco cabelo, né? Certo? Só faltou com o Samsung. Tudo bem? Livros poéticos. Alguém já sabia dessa divisão da Bíblia? Alguém já conhecia? Se não conhecia, agora está passando a conhecer. Você vai pegar a Bíblia e já vai ver ela de uma forma diferente. Livros proféticos. Por que livros proféticos? Dão a condição espiritual de Israel nas suas várias épocas, dividido em profetas maiores e profetas menores. Então, o que os proféticos e os proféticos realmente eles falam? Da condição espiritual do povo em suas várias épocas. Então ela estava ali falando, olha, se volta para o Senhor, se arrependa, que a vinda do Senhor está próxima. Os proféticos falam exatamente de profecias. E quais são eles? Então aqui a gente vai falar dos maiores, tá? 66, 52, 25, 48, 12. Então, Isaías é o primeiro livro. Então, Isaías tem uma grande história. Jeremias também. Então, em Jeremias tem tanto o livro de Jeremias quanto de Lamentações, como escreveu. Tem Ezequiel e Daniel. Então, eles são considerados profetas maiores. Então, são histórias mais conhecidas, histórias cativantes, histórias de superação do povo de Israel. Lamentações tem apenas 5 livros, 5 capítulos. Todo mundo já leu esses livros? Já conhecem as histórias? Confesso que entre Isaías e Jeremias tem uma briga boa, viu? Tanto de correção, tanto de vivência, de vida, de experiência. Não que Daniel e Ezequiel também não sejam importantes, mas quando a gente lê, a gente se identifica com aquilo ali fala mais no meu coração, ao qual eu me identifico em algumas partes, né? Tem sempre um preferido. Vamos lá, passar para o próximo. Aqui são os menores. Os menores eles têm um pouco mais de quantidade.
Então ele começa em Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Acho que a Bruna até fez um de Jonas, né, Bruna? Foi, né? Da baleia. Tem Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí você fala que, mas por que o Elias e Eliseu não estão nos profetas? Por quê? Vou explicar aqui. Eles não entraram na questão tanto dos profetas menores quanto dos maiores, porque eles já estão no livro que conta a história deles. Eles são os próprios personagens da própria história. Então, que é o legado da escola de profetas. Quem estudou a parte de Elias e seu discípulo Eliseu vai falar a história de um reinado que era ruim e como eles foram persistentes. Tanto é que quem foi trasladado? Quem foi trasladado? Exatamente. Elias. Tudo bem até aqui? Deixa que vocês escreverem. Sim. E cada um tem uma mensagem. É que assim, muitas vezes as pessoas pegam o que são mais conhecidos, assim, entre aspas, né? Mas o ideal é que cada um, a gente conhecesse cada um e suas peculiaridades. Cada um tem um propósito diferente, né? Uns Deus usou e falou assim: o seu propósito na terra vai ser servo. Você vai usar a sua mulher como exemplo de traição. Várias questões ali, como a gente já estudou. Depois a gente pode voltar neles também. Até o próprio Jonas é mais conhecido por conta de ser engolido lá pela baleia. Fizeram até uma série agora sobre Jonas, né? Uma baleia. Acho que vai lançar na Netflix esse tempo aí. Aí fizeram uma inteligência lá dentro da baleia. Aí dizem os historiadores que quando Jonas saiu da baleia, ele ficou todo desfigurado pelo suco gástrico da baleia. Então ele ficou meio deformado, por conta que ele ficou dentro do animal. Mas Jonas é por desobediência, né? Que Deus mandou ele pegar ele num lugar, ele foi para o outro, tentou fugir, mas Deus puxou e pegou aí. Mas a maioria é a mesma história, é para conserto do povo. Conserto do povo. Para consertar o povo. Então assim, Deus levanta um profeta e fala: olha, se você não se consertar, vai acontecer isso. O caminho é a perdição. Mas Deus, através do profeta, fala: olha, vai acontecer isso. Então, até hoje, né? Quem busca o profeta quer uma profecia do que vai acontecer. Irmão, sabe que a maior profecia está aqui, ó, na palavra. Que Deus vai te dar um discernimento. Eu falei para vocês no começo: Espírito Santo, faça a leitura comigo, autor e consumador aqui da Bíblia, né? Para que nós tenhamos um entendimento da palavra em qual nós possamos fluir mais dela, né? Tudo bem? Vou passar para o próximo aqui. Proféticos. A história e condição espiritual de Israel durante o cativeiro, né? Tem separado em maiores e menores. O tamanho da obra não tem importância pelo grau da história em si. Abacuque é pequenininho e esse aqui é o maior, mas ambos têm um grau de importância. Não exclui o outro em grau de importância. É isso, por isso que eles falam aqui, ó, o tamanho da obra classifica os maiores e os menores, mas não necessariamente que tenham mais ou menos capítulos. Elias e Eliseu, eles eram considerados profetas oradores. Não a parte de escrita. Não entra nesse livro
Então ele conta antes, durante e depois do cativeiro. Então, os profetas eles se encaixam nessa época, antes, durante e depois do cativeiro. Tudo bem? Então tá, pode passar. E aqui um resumão geral do Antigo Testamento, tá? Como que é dividido? Então, Pentateuco a gente tem 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. História, 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Poéticos, 5 livros: Salmos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Profetas maiores, 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, são 12: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu posso colocar a tela branca e perguntar quais são todos? O Pentateuco todo mundo sabe, né? Profetas menores, então, mas isso a gente vai pegando com o tempo. Conforme você vai estudando, você vai gravando e fica mais fácil, tá? Pode perguntar. Pode perguntar? Aí eu falo assim, eu pergunto e tem que responder na lata. Sem leitura dinâmica. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Tem? Não? Então, o conteúdo era esse. E a tabela é essa daqui, ó. Eu separei a tabela de uma forma que não ficasse igual o irmão de volta falou, misericórdia. Porque assim, você olhar e falar, nossa, quantos livros, se você for pegar o índice da Bíblia, tem um monte, né? Então eu fiz de uma forma visual, separado Antigo e Novo Testamento. Exatamente, uma tabela periódica, para que vocês, ao lerem a Bíblia, fique mais fácil de vocês identificarem o que é o que. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que os únicos que não tem é o Divaldo e a Xeni. Tem um para vocês aqui, vamos para cá. Então aí fica fácil. Ah, eu não sei onde está tal coisa. Pelo menos aqui você já está tudo explicadinho aqui. Ó. O autor, a quantidade de capítulos, separado em Novo e Velho Testamento. A gente pode ver que o Antigo Testamento ele tem bastante livros, né? E a qual a base total para o Novo Testamento. Então o Novo Testamento já começa lá: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois vem Atos, depois Romanos. A maior parte ali foi o apóstolo Paulo que escreveu a parte do Novo Testamento. Claro. Pode. E aí, vocês podem dar uma avaliação agora para vocês sobre esse conteúdo? Esquecendo não. O pastor Edivaldo veio só para isso. Não, eu quero só prova, só. Ele é pastor, ele já sabe, né? Ele é pastor. Vocês já fizeram. Agora, se vocês guardarem na mente, mas não é para. Isso aqui é só para conhecimento, tá? É mais para exercitar. Mas para exercitar o conhecimento de vocês. Pode fazer. É exatamente o que eu expliquei aqui, tá? Não tem nada além do que foi explanado aqui. Pode ficar aqui, tá? Comigo esse copo de colar? Eu vou colar. Eu não quero ser induzido. Eu vou colar do seu lado. A coisa vai porque é uma pastinha? Uma embaixo? Tem uma Você pastinha. quer tirar zero, você pode ir. Quer tirar o quê? Zero. Quer mais? Oxi, que lindo. Leandro, você tá aqui.
Então, para ficar facinho, a Bíblia contém quantos livros? Fácil. Quem anotou, anotou. Qual a ordem dos livros da Bíblia, do Antigo Testamento? Quais são os livros do Pentateuco? Quais os livros históricos? O que eles registram? Tá bem. Vou começar. Hoje, 26. 25, amanhã é 26. Não, foi. Hoje é 26. Não quer se quer passar hoje? Amanhã é 27. Sério? Né? Vai acabar, segunda-feira acaba. Né? Então? É, domingo é 30, né? 31. Já rasurei esse aqui. Tenta provar lá? Rasurou a -2. Não é que eu não li, acabei falando. Leia com calma, tem tempinho. Vou deixar aqui, vou fazer um. Só para saber como escreve. Pode consultar, viu? Não tem problema não. Pode consultar a Bíblia aí. Tá bom. Acho que não para, hein?